Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Matheus aqui novamente. Hoje veremos o módulo 11 de Física 1, que é o módulo de segunda lei de Ohm. É a continuação do módulo 10, tá? Porque lá a gente viu a primeira lei de Ohm, entre outras coisas, mas vimos também aquela do U igual a RI, e hoje a gente vai ver só a parte do R, né? A segunda lei de Ohm ela fala só sobre a resistência, dá uma, digamos assim, aprofundada no estudo da resistência. E mesmo esquema de sempre, tá? Vou dar o conteúdo para vocês, depois vou fazer exercício. E aí então vou seguir aqui com aquela ordem, vou dar o corte e já começo a falar com vocês do que está aqui atrás de mim no quadro, beleza? Vamos lá. Bom galera, vamos aqui ver então a segunda lei, como é que funciona? Lembrando que a segunda lei, né, obviamente ela vem depois da primeira. E a primeira está aqui, eu vou passar para lembrar para a gente. U igual a RI, né, que era aquela questão de voltagem, resistência e corrente, beleza? E a segunda lei trabalha com o lado da resistência, ela vai ter, o homem, né, que é o cara que pesquisou, ele foi tentar descobrir o que influencia nessa resistência, o que faz aumentar ou diminuir o valor dela. E ele criou uma relação de fórmula. Mas como é que funciona a ideia, né? Ele basicamente trabalhou com fios, né? Com fios de vários materiais diferentes, com fios de tamanhos diferentes e de bitolas diferentes. Bitolas é a área do fio, tá? Se ele é mais fino ou mais grosso. Tá? Quanto maior a bitola, mais grosso ele é. E aí ele foi vendo relações, tá? Ele criou uma fórmula que trabalha com três, né, digamos assim, grandezas. A primeira delas é o R, que é resistência, tá? Mas a primeira grandeza é o Rho, que é uma letra grega que ele chama de resistividade. E aí esse valor depende de materiais. Por exemplo, eu peguei para vocês aqui, ó, prata, cobre e zinco, né? Três materiais distintos. 0016 é a prata, 0017 o cobre, 061 o zinco. E aí cada material vai ter o seu valor, é como se fosse aquele calor específico lá, ou então a parte da dilatação, né? Tudo tem um valor, cada material tem um valor tabelado. Não, tem que gravar, só tem que se ligar que assim, a resistividade ela é diretamente proporcional à resistência. Quanto maior esse valor aqui, quanto maior o Rho, acaba sendo maior a resistência. Beleza? Porque assim, é uma coisa que faz sentido, a resistência é uma dificuldade do cara passar. Quanto maior a dificuldade que o material apresenta, né, tipo, dos três aqui, o maior Rho, a maior resistividade é o cara passar, é o zinco. Então esse cara aqui é o pior fio que tem, porque ele vai ter uma resistência muito alta. Vai ser difícil a corrente passar e tal. Ele vai produzir uma bela dificuldade. Entre prata e cobre, você pode escolher ali porque é uma diferença minúscula. O pessoal geralmente escolhe cobre porque, né, em comparação a prata é muito mais barato. Então a resistividade é isso, né? Quando você, é uma dificuldade que você impõe à corrente passear pelo fio, como se fosse isso. Às vezes aparece também condutividade, que é literalmente o inverso. Tem uma formulinha que diz que a condutividade, né, é o inverso do Rho e vice-versa. Então, a ideia de assim, se eu tenho um cara que é pouco resistente, ele é muito condutivo, né, porque ele tem pouca resistência, logo ele facilita a passagem. Essa é uma ideia de contrários. Né? Não precisa gravar muito essa fórmula da condutividade, porque a gente não trabalha muito com ela. Se uma vez que a gente vai fazer, as questões geralmente trabalham com o Rho, porque é a fórmula que ele criou e tal, né? A gente tem a noção de condutividade, mas trabalha mais com resistividade, até porque ela, na conta aqui, fica na parte de cima, né? Evita fração e tal. Matemática, né? Vocês vão entender. E aí, tá, a primeira coisa que é importante é saber a resistividade, depois do material, beleza. Show. Outra coisa que ele percebeu, o L, pra gente aqui, é o tamanho do fio, tá? No sentido de comprimento. Quanto mais comprido ele for, maior é a resistência, porque para eles, né, naquela ideia antiga, que a gente não usa mais hoje não, mas para entender um pouco melhor, eles associavam isso sempre à água, né, líquido. E eles entendiam que quanto maior fosse o cano da água, mais resistência a água ia ter para caminhar. Porque quanto maior o tamanho do cano, mais energia eu tinha que dar para ela entrar ali. Né? Então eles perceberam que quanto maior o tamanho, o comprimento, né, do cano, maior era a resistência também. Então eles só associavam isso. Hoje em dia a gente não fala que é fluido, né? A gente sabe que são elétrons e tal, que vão unidos, tal. Mas a ideia dele era essa e funcionava, fazia sentido até. E outra coisa que tinha, ele também percebeu, a tal da bitola, que é a grossura do fio. Um fio muito fino, pensa, sei lá, num fio, né? Mas pensa no cano de água de novo. Num cano muito fininho. A água tem muito trabalho para passar por ali. Se eu tenho um fio mais grosso, um fio ou um cano mais grosso, a água passa mais facilmente. Aí ele percebeu que é inversamente proporcional. Se eu aumento a área, eu acabo diminuindo a resistência. E é uma parte baixa aqui da nossa conta,
justamente por isso. Se eu consigo aumentar a área, eu acabo diminuindo aqui a nossa resistência. E ele trabalha, então, qualquer R de resistência baseado nessa lei aqui. Né? Basicamente, R, que é resistência, ρ, né? Material, L, tamanho do fio, área, a grossura do fio. E é uma relação simples. O nosso módulo 11 é basicamente isso. Entender e depois, né, também utilizar a fórmula. E às vezes, né, ver a questão de qual é o fio que é melhor, né? Se eu tiver vários materiais, qual deles é o melhor condutor? Aí eu vejo qual apresenta o menor R, por exemplo. Ou então, qual é o fio que é melhor condutor a partir da condutividade? Condutividade eu vou ver quem tem o maior valor de condutividade e é o melhor fio. Tranquilo? É coisa rápida de fazer. Só tem um OBS aqui, que é uma parte importante, eu botei aqui em cima, bem escondidinha. Dilatação. Vocês já viram dilatação e tal, mas o que influencia aqui? Quando você tem fios e parte elétrica, a gente já comentou sobre isso. Existe o tal do efeito Joule, né, que é quando a energia elétrica, parte dela é perdida, né, é uma situação normal, sempre tem essa perda, e ela é perdida em forma de calor. E aí o calor, ele acaba, né, entrando aqui no fio, e como todo bom material, quando você esquenta o material, ele acaba dilatando, tá? Então a dilatação ela influencia diretamente na nossa conta, porque se eu dilato o material, ele vai aumentar de tamanho, né? Se ele aumenta de tamanho, esse cara aqui, que é o L, ele aumenta de novo, por causa da dilatação. Então a dilatação interfere na situação da resistência. Não é que a gente vai fazer conta com isso, mas sempre tem aquela questão teórica que vai perguntar, será que a dilatação atrapalha? Tipo, sim, atrapalha bastante, porque ela mexe tanto no comprimento do fio, que é o L, também mexe na parte da área, né? Porque também tem a dilatação superficial, então também mexe aqui na bitola do fio. Então vai ter questões, de vez em quando vai aparecer uma outra aí, bem de vez em quando mesmo, tá? Mas, né, até que a gente não falou. Vai ter questões que vão tentar mencionar a dilatação para vocês, então já sabe que quando o fio dilata, quando o fio esquenta, que é natural por efeito Joule, acaba também mudando o valor do R, tá? Só um comentário básico, porque pode ter questão para vocês falarem sobre isso. Tranquilo? E aí, vamos agora para a parte dos exercícios. Eu separei para vocês umas questões de conta, para a gente ver como é que funciona. Criando assim parece que é meio bizarro, mas não é. É aquela boa e velha questão de física. A gente vai ler o enunciado, pegar os dados, joga aqui, parte matemática a gente resolve no braço, e aí bola para frente e tenta acertar lá a questão de preferência, né? Vou dar aquele corte e a gente começa a fazer as questões. Tranquilo? Bora! Bom, e aí, vamos começar pelo número 3. Eu já fiz aquele esquema de novo, já botei aqui no quadro os dados, mas vamos ler junto para a gente, né, ir separando bonitinho. Um fio metálico de 100 metros de comprimento, resistividade igual a 1,7 10 a menos 2. Aí tem unidade, tá? Porque é ohm, que é perto da arazinha, milímetros quadrado por metro, e área de seção transversal de 3,4 milímetros quadrados. Muitos dados, né? Anotei um de cada vez. Que o primeiro ele fala que é 100 metros de comprimento. Então aqui, ó, 100 metros é o L comprimento. Ele fala que a resistividade 1,7 10 a menos 2. Anotei. E também anotei a nossa unidade, né? Porque é importante sempre pegar a unidade, tá? E ele fala também da área de seção transversal, que é a tal da bitola que eu falei com vocês, né? Que é quanto mais grosso o fio é. Aqui é 3,4 milímetros quadrados. É pequeno mesmo porque, né, geralmente o fio é muito fininho e tal, milímetros. E ele falou uma outra coisa no final, ó. Tem suas extremidades ligadas a uma bateria de 12 volts. Isso é a voltagem, nossa letra U. Percebe que aqui, esse U não tem a ver com a nossa fórmula da segunda lei. Né? O U tem mais a ver com a parte da primeira lei, que é U igual a RI. Possivelmente teremos que usá-la, porque essa questão aqui trabalha com verdadeiro ou falso. E aí tem várias afirmações do tipo, a resistência elétrica do fio é meio, a potência é 288 watts. Aí fala que se aumentar o comprimento do fio, ele fala várias situações, né? Então a gente vai ter que calcular outras coisas além do que a resistência. Mas a primeira pergunta é a resistência, vamos tentar aqui fazer. Bom, a resistência a gente calcula pela formulinha, deixa eu botar aqui de roxo. Tá mais forte, Rho, L e o A. E aí quando for fazer a conta, sempre tem aquele lance, confere as unidades, medida, que é sempre importante e tal. Aí tu vê aqui, pô, tá em metro, que geralmente é a unidade oficial mesmo, e a área tá em milímetro quadrado. Aí tu, pô, vai ter que trocar isso aí, né, porque tá tudo diferente. O ideal seria, mas
como a gente copiou aqui o Rho, olha que interessante, né? Milímetro quadrado aqui e metro. Ele meio que já acertou pra gente a unidade do Rho para não ter que mexer no comprimento nem na área. Então assim, é só aplicar literalmente a fórmula. Você vai só trocar os números e ver o que vai dar, porque ele foi legal dessa vez com a gente. Então vou trocar aqui os valores para a gente fazer a conta. O Rho é 1,7, né? Está anotadinho. 10 a menos 2. Show. O valor do L, vou botar aqui, né? Em vez de 100, divididos por 3,4. Beleza? Vamos fazer aqui. Aí dá para cortar um monte de coisa. Porque olha só, 10 a menos 2 vezes 100. Cara, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, certo? Então eu vou cortar 10 a menos 2 com 100, porque é a mesma coisa, vamos explicar um pelo outro, serve para nada isso aqui. Vou tirar, foi. Teria que dividir 1,7 por 3,4. Tudo bem, tem que dividir mesmo. Mas antes de dividir, olha só que coincidência, né? 1,7, 3,4 é o dobro aqui. 1,7 vezes 2 é isso aqui. Eu posso simplificar também. Vou simplificar por 2. Isso aqui ó, vai ficar sendo 1. Isso aqui fica 2. Minha conta toda se resume... Deixa eu puxar aqui uma setinha para ficar melhor. A minha conta toda vai se resumir a isso aqui. Ó. Resistência vai ser o 1, que era o 1,7, divididos por 2, que era o 3,4. Né? Quando eu dividir, minha resistência acaba dando meio ohm. Show. Foi. Tranquilinho. Resolvido. E aí, a primeira afirmação que ele faz pra gente é justamente essa. Ó. Resistência no fio é de 0,5 ohms. Show. Tá feito. Concordo que tá certo. Outra coisa que ele fala pra gente. Desprezando a variação da resistividade com a temperatura, a potência elétrica dissipada por efeito Joule é de 288 watts. Sendo bem sincero, só fazendo a conta. E é o seguinte, ele fala que desprezando a resistitividade com a temperatura, a potência elétrica dissipada por efeito Joule é 288 watts. Bom, cálculo de potência que tenha, né, valores de R e de U, a gente já viu um cálculo lá que é isso aqui, ó, que é U ao quadrado sobre R. E é literalmente fazer a conta, tá? Sem muito mistério. O nosso valor de U, ele está valendo 12, né? Então 12 ao quadrado, divididos por R, que no caso aqui é nosso meio. 12 vezes 12, famoso 144, dividido por meio. É aquele bom e velho macete. Quando divide por meio, é sempre a mesma ideia. Dividir por meio é a mesma coisa que fazer vezes 2. Então, 144 vezes 2 dá 288 watts. Show? Então, olha só, eu vou apagar aqui, mas vou anotar umas coisas importantes que a gente já fez. A número 1 está correta, a número 2 também está correta. Temos dois caras importantes aí, já analisados, que requerem conta, né? Então foram feitos. A quarta, né, que ele fala aí é o seguinte: se aumentarmos o comprimento do fio e mantivermos todos os outros parâmetros constantes, ou seja, só aumentar o L, tá? A corrente elétrica e a potência diminuirão. Né? Então vamos ver aqui. Bom, para a gente fazer isso aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou apagar aqui um pedacinho, né? Porque as contas foram feitas já e tal, então já morreu a parte do cálculo. Vou apagar aqui para analisarmos a parte quantitativa, digamos assim, né? Sem muita conta, só para a gente analisar quem cresce, quem diminui, por aí vai. Então vamos lá. Apaguei tudo para a gente trabalhar aqui a parte quantitativa. Bom, a forma que a gente trabalha, né, sempre a mesma, L e o A. O que ele vai falar para a gente, só para relembrar aqui o texto? Ele fala que vai aumentar o comprimento do fio. Aumentar comprimento significa dizer que ele vai aumentar o tamanho do fio, né? O Lzinho aqui. Se ele aumenta o L, automaticamente aumenta o R. Tá? Sem muito mistério. E aí a gente vai ter que ir atrás de outras coisas, porque assim, nada mais aumentou. O que ele está falando é que se você aumentar o L, a corrente elétrica irá diminuir. Será? Vamos analisar. Corrente elétrica, a gente vai ter que fazer a análise a partir desse R que aumentou da primeira leia. U igual a R
vezes I. E aí aquilo, se o nosso U mantém esse padrão, né? É aquele valor de 12 lá que eu apaguei, mas não vai aumentar. Se por acaso, né, o U mantém-se igual, se eu estou dizendo que meu R aumentou, tá aqui, o valor de resistência aumentou, que a gente deu aqui ainda agora. Para manter o U igual, eu vou ter que fazer uma compensação, porque se eu aumento o R, eu estou multiplicando por I, eu tenho que diminuir o valor de I para que o meu U continue sendo o mesmo. É uma compensação. Se eu aumento o U, eu sou obrigado a diminuir o I. Tá? Então, ó, ele falou que a corrente diminui. Estou acreditando que realmente acontece. Tem que ver a questão da potência. E a potência, como está trabalhando com R, tá? Vou pensar o seguinte, tem uma fórmula lá, que tem aqui, ó, U vezes I. Mais fácil. O U não está mudando. O I, eu acabei de, né, por proporção aqui e tal, pensamento lógico, descobri que ele diminui. Se o I diminui, a potência, cara, como é proporcional, também vai diminuir. Então a quarta opção que ele deu para a gente lá, se aumentarmos o comprimento do fio, corrente e potência irão diminuir. Verdade. Então tá bom, já temos mais um aqui verdadeiro. Tá indo bem, o cara tá acertando tudo. Vamos ver a oitava possibilidade de afirmação que ele deu para a gente lá. Resistência elétrica de um resistor não depende do material que o constitui, depende apenas de suas dimensões. Essa ainda é erradíssima porque assim, na própria fórmula tem um negócio aqui chamado ρ, que é justamente o material e tal. Então a 8 está fora, não precisa nem fazer muita conta nem nada. A gente marca aqui, ó, 8 está fora de constatação nenhuma, está certo. E a última aí, ó, 16. 16, mesmo esquema da outra. Se aumentarmos a área da seção transversal do fio e mantivermos todos os outros parâmetros constantes, a corrente elétrica e a potência irão aumentar. Bom, é muito parecido com essa aqui, vou até escrever aqui embaixo de novo, e a gente faz a mesma análise, só que agora, né, partindo do A. Depois a gente vê o U e a potência também, e ele está afirmando que vão aumentar, né? Então vamos lá. Seguinte. Aqui é a questão inversamente proporcional, né? Se eu aumento o valor do A, se eu aumento a área, eu facilito a passagem de elétrons. Facilitar a passagem é a mesma coisa que dizer que a resistência diminui, tá? Se a resistência diminui, eu vou tentar analisar agora o U igual a RI, que é esse cara aqui, né? U, R e o I. A ideia é muito parecida com a outra que a gente fez. Porque é o seguinte, né? Se o meu R diminui, dessa vez diminuiu, né? Para compensar e mantivermos um valor de U tal qual seja 12, para compensar a corrente aumenta. Então, ó, é literalmente o contrário do outro, né? Que o outro aumentou, a corrente diminuiu. O R diminuiu, a corrente aumentou. E a ideia aqui final é tentar também ver a lógica da potência. Potência, eu vou usar até a mesma relação de voltagem e corrente. E está mais fácil ainda, porque pô, essa aqui é muito simples. Se a corrente aumenta, a potência também vai aumentar. E aí nosso 16, né, a quinta afirmação, que para ele é 16, também está correta. Então a gente só tem uma afirmação errada aí, né, incorreta, que é a número 8. Aí o ideal da questão é sempre somar, né? A gente vai somar as respostas certas. Tipo, 16 com 4 dá 20, 22, 23. A soma da resposta aí, 23. Tranquilo? Essa matéria, assim, essa questão foi muito boa porque a gente trabalhou todos os possíveis aspectos, tá? A gente trabalhou a questão do cálculo, que foi a 1 e a 2, né? Que trabalhou até com potência e parte de voltagem e tal. E trabalhamos também a parte mais teórica, entre aspas, que são relações de proporção. Isso também é muito importante, essa matéria adora isso. Que foi o 4 e a 16, né, se não me engano. Que a gente viu se aumentou, diminuiu e tal. Essa questão aqui é perfeita para a gente ver toda a matéria de uma vez só. Beleza? Vamos passar mais uma então para a gente ficar esperto? A gente termina aqui por hoje, tranquilo? Vamos lá. Ó, questão número 6, para a gente dar uma agilizada aqui. Ó. É uma questão menor, tem menos conta, e ela trabalha com aquela dilatação que eu falei com vocês, que de vez em quando aparece. Pois bem, olha ela aí. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts e 20 mA. 6 volts é a voltagem, tá? E 20 mA corrente.
Isso significa que a resistência elétrica do seu filamento é D. Ele quer saber o valor de R. E aí, assim, pelo que tem aqui, a gente vai usar a primeira lei, U igual a RI. E vamos ver quanto que dá e depois a gente debate aqui as respostas. A primeira coisa que você tem que fazer é relembrar a questão daqueles M's, N's, né, que é mili, micro, nano e tal. Vai voltar a aparecer aqui. Por exemplo, esse M aqui é aquele de mili. E ele tem um valor associado a ele, que é 10 a menos 3 ampere. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui. Segunda coisa é trabalhar com a fórmula U igual a R vezes I. Uma lesinha aqui para a gente matar. E aí, ó, olha só, a nossa voltagem vale 6. Nosso R, vamos descobrir daqui a pouquinho. O I, que é a corrente, né? 20 vezes 10 a menos 3. Beleza? Vou passar esse valor aqui para o outro lado dividindo, né? Todo mundo vai lá para baixo. Fica 6 divididos por 20 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar minha resistência. Quando eu dividir 20, né, 6 por 20, vai dar 0,3. Tá? E lembra que assim, eu não deixo nunca o valor embaixo aqui, né? Nunca fica 0,3 divididos por 10 a menos 3. Esse valor, a tendência dele é subir, né? Quando sobe, a gente bota o mesmo valor, tipo 10 elevado a 3, só que a gente troca o sinal. Se era negativo embaixo, deixa eu apagar aqui, quando ele subir, o nosso R vai ficar 0,3. Deixa eu até apagar aqui também, ó. R vai ser igual a 0,3 vezes 10 elevados a 3. O valor de baixo sobe e troca-se o sinal. Negativo vira positivo. 10 a 3, né? Só para terminar aqui a conta, são 3 andadas com a vírgula. Então, quando eu andar com a vírgula aqui, eu tenho um valor de 300 ohms de resistência, tá? Então, beleza. Vamos ver aqui as opções. Com 300 ohms, você pode eliminar a A e a E, tá? Fica B, C e D. Só que aí tem um porém, tá? Ele fala o seguinte, 300 ohms sempre com a lâmpada acesa ou apagada. E aí é aquela questão da dilatação. Essa lâmpada aqui é uma incandescente. Incandescente, ela naturalmente esquenta mesmo. Então, quando esquenta, lembra que, né, pela segunda lei da nossa matéria aqui, segunda lei de Ohm, vou botar aqui no cantinho para lembrar, R, Rho, L e o A. Toda vez que a dilatação ocorre, aumenta-se o valor do L, né? O fio vai crescer de tamanho, então a resistência vai variar. Eu não posso afirmar, como a letra B afirma, que a lâmpada vai ter o mesmo valor acesa ou apagada. Acesa vai mudar o valor, tranquilo? Letra C, 300 com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada. Então, e a D, 300 com a lâmpada acesa e um valor bem menor quando apagada. A questão é descobrir o que acontece quando apaga, se ela vai crescer ou vai diminuir. E aí, só para a gente fechar aqui, quando a lâmpada apaga, ela fica fria. Esfriar significa dizer que ela vai reduzir o tamanho. Reduzir tamanho vai diminuir o L, que é o tamanho do fio, o comprimento dele. Se eu diminuo o comprimento do fio, eu acabo diminuindo também a resistência, quando apagada, tá? Então assim, eu vou ter 300 com ela acesa, quando apagar, a resistência acaba diminuindo. Fechou? Eu só tenho que entender qual das opções aqui me fala o que está escrito aqui, né? E aí tem ali, ó, letra D, 300 com acesa e tem um valor bem menor. Esse bem menor é bem relativo, tá? Mas menor quando apagada. Então aqui, letra D é a nossa resposta final para a gente fechar aqui a aula de hoje. Tranquilo? Então, beleza. Não sei quem vai dar a próxima aula para vocês. De qualquer forma, até a próxima aí. Fique com Deus e bom descanso para vocês.